Irmãos, então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, o olhar que cura. Nós vamos falar sobre uma história, uma experiência que aconteceu no passado e que nós podemos extrair muitas lições para nós hoje. Nós podemos perceber ao estudar a Bíblia que Jesus é o centro ali da mensagem. Nós podemos perceber que Jesus, ao ser o centro da mensagem, ele revela uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, uma mensagem de acolhimento. Nós vemos na Bíblia sempre a preocupação da divindade, especialmente de Jesus, em salvar a humanidade. A gente percebe que todo o céu está envolvido no processo da salvação. A gente percebe que Jesus, ele faz de tudo para nos alcançar e nos salvar. Portanto, ele dá-nos até o privilégio de sermos chamados seus filhos, se assim o aceitarmos. Então, aqueles que aceitam Jesus, se entregam a Ele de todo o coração, esses se tornam filho de Deus. Queridos irmãos, conta-se uma história de que um missionário, ele estava em um barco, estava em um navio. Esse navio, claro, tinha muitas pessoas. E, em um determinado momento da viagem, à noite, houve-se um barulho. E as pessoas corriam de um lado para o outro, né? E aquela confusão, aquele barulho. E o missionário levantou-se, olhou pela janela, né? E viu que aquela confusão estava acontecendo, mas não entendeu, não soube o que era. E ele também não desceu para procurar, não, né? Saber o que era. Mas, diante daquela situação, ele olhou pela janela e aí ele viu que tinha uma pessoa, né, que parece que tinha caído do barco. Ele percebeu que as pessoas estavam tentando, de alguma forma, salvar aquela pessoa que tinha caído do barco. Aí, como ele era um missionário, um homem temente a Deus, ele pegou uma lanterna, sem saber o que era, colocou assim. Aí tentou ver se via alguma coisa, ele não viu nada, né? Aí ele, como missionário, ele pensou assim, eu vou orar. Aí ele fez uma oração. E na oração dele ele pediu, né? Ó Senhor Jesus, se o Senhor pode resgatar essa pessoa, então o Senhor faça o melhor, né? Por ela. No outro dia de manhã, aí ele deitou e dormiu. No outro dia de manhã, aí ele ficou sabendo que diz que um jovem, um homem, foi salvo, né? Ele caiu, mas ele foi salvo, porque ele viu o brilho de uma lanterna. E aí ele seguiu aquela luz, nadando, e aí conseguiu se salvar. As pessoas jogaram o bote e ele conseguiu se salvar. Então, irmãos, aqui vemos algumas lições, né? A primeira delas que eu quero destacar a vocês é a importância da luz, né? Então aquele jovem, ele foi salvo porque ele viu a luz, ele enxergou as luzes que estavam ali no barco, especialmente daquele missionário, e aí ele seguiu aquela luz, e aí ele foi salvo, né? A outra coisa que eu quero destacar é a oração. Então, com certeza, a oração daquele missionário teve um efeito positivo na vida daquele jovem, né? E Deus o salvou, dando mais uma oportunidade para ele. Então, queridos irmãos, a oração é essencial para o cristão, para a vida do cristão, e também o olhar para a luz e para a luz que salva também é importante. Um senhor chamado Leonardo da Vinci, muito conhecido, né, da maioria de vocês, eu acredito, praticamente todos, ele disse a seguinte frase: o olhar de quem odeia é mais penetrante do que o olhar de quem ama. Olha só. Então parece aquele olhar carregado de ódio, ele traz uma carga mais pesada do que de quem ama, segundo esse escritor, né? Esse homem, a propósito, ele fazia de tudo, né? Ele era pintor, arquiteto, ele era engenheiro. Esse homem era poliglota, né? Agora esse outro padre aqui, ó, padre Fábio de Mello, também todo mundo conhece, né? Muito conhecido. Você pode até dizer que não entendeu o que eu disse, mas jamais poderá dizer que não entendeu como eu te olhei. Olha aí.
Então, segundo o padre, o olhar revela aquilo que você está sentindo. E ali está uma preparação para uma comunicação, né? Ali você cria uma preparação para se comunicar com a outra pessoa. Percebemos então, irmãos, que existem vários tipos de olhares, né? Falamos aqui do olhar carregado de ódio. Existe aquele olhar que expressa tristeza, né? Existe também o olhar dessa criança aí, ó, o olhar de felicidade, né? Olhar feliz, né? Também existe aquele olhar daquelas pessoas que passam por muitas dificuldades, têm traumas. A gente percebe que um olhar melancólico, né? Cheio de tristeza, né? Então existem vários tipos de olhares. Existe também aquele olhar que é com um propósito de conquista, né? Então os casados, os namorados, eles sabem disso, né? Que um jovem, quando ele quer conquistar uma jovem, às vezes ele olha para ela e ela também corresponde, olha para ele, né? E ali inicia ali o seu próprio processo de conquista, depois vem o namoro e tal, né? Então, o olhar é importante. E existem vários estudos que revelam que o olhar, ele mexe com várias áreas cerebrais em um sistema que integra a cognição, a emoção e a ação. E envolve também estímulos que despertam a atenção. Então você pode prender a atenção das pessoas também, né? Ou cativar a atenção das pessoas através do olhar. Então, por exemplo, vocês estão olhando para mim aqui agora, né? Porque vocês estão também revelando que estão atentos àquilo que eu estou falando, né? Então, o olhar, ele envolve tudo isso que eu falei aqui, né? Então, depois vocês podem pesquisar a respeito do olhar, vocês vão aprender coisas surpreendentes sobre o olhar. Esse aqui foi só uma pinceladinha que eu dei, né? Então, queridos irmãos, hoje nós vamos ler na Palavra do Senhor essa história aqui, ó, que está no livro de Números. Então, abra a sua Bíblia, você que tem aí a sua Bíblia. Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. A partir do versículo 4. Aqui nós temos a história da serpente de bronze. Diz assim: então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta esse miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire todo de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por uma serpente, se olhava para a serpente de bronze e vivia. Então, irmãos, aqui essa história aconteceu logo após, né, a saída do êxodo e após o povo de Israel passar o Mar Vermelho. Lembra da história do Mar Vermelho lá, né, da travessia? Eles passaram o Mar Vermelho e iniciaram sua jornada no deserto, logo no começo. E então, a gente percebe pelo espírito de profecia no livro Patriarcas e Profetas, que o Senhor, ele foi tão bondoso com aquele povo, né? Primeiro libertando lá da escravidão do Egito. Depois em guiar o povo, né? Antes de guiar o povo, em dar o livramento lá no Mar Vermelho, né? Foi tão bondoso, tão misericordioso, eles poderiam ter morrido tudo ali.
mas o Senhor deu livramento para eles, deu um sinal, né, uma evidência. Foi tão poderosa aquela evidência, né? Depois eles foram guiados, eles eram guiados por Deus e protegidos por Deus ali no deserto. Mas mesmo diante de todo esse cuidado, percebemos aqui o povo reclamando, murmurando. Olha só o que diz o livro Patriarca dos Profetas. Em cada dia das suas viagens, tinham sido guardados por um milagre da misericórdia divina. Em todo o caminho, sob a guia de Deus, tinham encontrado água para refrescar os sedentos, pão do céu para satisfazer a fome, e paz e segurança, debaixo da nuvem que dava sombra durante o dia, e debaixo da coluna de fogo que os guiava à noite. Então, olha só, durante o dia, né, havia então uma coluna de nuvem, quer dizer, uma nuvem. Havia uma nuvem. Essa nuvem protegia do sol. E o sol é quente lá no deserto, né? Uma temperatura que é escaldante. Então, eles tinham um clima agradável, igual o que nós temos aqui, né? A propósito, que igreja aconchegante essa, né? Eu me senti muito bem aqui. Então, eles tinham um clima agradável. E à noite, eles tinham uma coluna de fogo, né? Era um fogo que os protegia do extremo, que no deserto tem os dois extremos, né? No deserto, durante o dia é quente demais, durante a noite é frio demais, né? Então, a coluna de fogo era para aquecer e também era para proteger o povo dos animais peçonhentos, né? Daqueles animais venenosos que tinha ali no deserto. Ali no deserto tem todo tipo de bicho venenoso, né? E o povo então era protegido por Deus, por essa nuvem durante o dia e essa coluna de fogo durante a noite. E mais do que isso, diz aqui, que anjos lhes haviam ministrado enquanto subiam as montanhas rochosas, ou desfilavam pelas ásperas cenas do deserto. Então os anjos de Deus também estavam ali, né, protegendo o povo. Apesar das dificuldades que tinham sofrido, nenhum havia que fosse fraco em todas as suas fileiras. Olha aí, então ninguém ficou doente. Todo mundo estava conseguindo caminhar e fazer a jornada, né? Seguir o caminho. Diz aqui mais: seus pés não se haviam inchado nas longas jornadas, tampouco se envelheceu a sua roupa. Olha só que milagre, né? Deus nos julgara diante deles as feras rapidantes e os répteis venenosos da floresta e do deserto. Se com todos esses sinais de seu amor o povo ainda continuava a queixar-se, o Senhor retiraria sua proteção, até que fossem levados a apreciar seu misericordioso cuidado e a voltar-se para ele com arrependimento e humilhação. Patriarca dos Profetas, página 429. Então, queridos irmãos, diante de todo esse cuidado, todas essas evidências, a gente percebe o povo ainda queixando-se, reclamando, murmurando. Veja como é o ser humano, né? E trazendo para nós hoje, quantas vezes nós não reclamamos, não murmuramos, né? E hoje nós temos uma vida tão confortável que vivemos, né? Hoje a gente tem carro para andar, né? Hoje a gente tem, a maioria, eu acredito que todos têm a sua casa. Se não tem a sua casa, mas mora de aluguel, tem o seu teto, né? Aí você não passa frio à noite, você tem os cobertores, né? Você tem a sua caminha. Durante o dia, se não tem ar-condicionado, mas tem um ventilador, né? Então, nós vivemos uma vida confortável. Mesmo assim, quanto nós reclamamos, né? Quanto nos queixamos, quanto murmuramos. Às vezes nós temos a tendência de ver as coisas pelo lado negativo, olhando somente pela ótica do problema. Talvez se nós mudarmos essa visão, a gente mude também e tire esse hábito de murmurar, de queixar, de reclamar. Por exemplo, uma pessoa reclama que... perdão, vou reformular, né? Uma pessoa, ela tem uma deficiência e ela tem uma dificuldade de andar.
Então, para ela ir ao banheiro, ela precisa de ajuda de alguém, certo? Eu mesmo tenho um primo que é assim. Então, ele precisa de uma ajuda. Agora, quem de nós aqui precisa de ajuda para ir ao banheiro e fazer suas necessidades? Ninguém, né? Eu mesmo não tenho essa dificuldade, graças a Deus. Então, por que reclamar de problemas da vida? Então, vamos olhar para a bênção que Deus nos deu, que é ter os órgãos bons, né? Então, se a gente mudar a visão, talvez a gente pare de reclamar, né? Pare de murmurar, pare de se queixar. O povo aqui estava olhando também para uma questão que era tão irrisória, né? Reclamando do pão e da água. Diz aqui, ó, aqui não há pão e nem água. Ora, mas Deus não tinha provido para eles o alimento? Não diz aqui que Deus tinha dado o alimento para eles? Acontece que havia uma classe de pessoas aqui, que a Bíblia chama de populacho, que a Bíblia chama. Era uma pequena classe de pessoas, uma pequena quantidade de pessoas, que veio com o povo de Israel, né, lá do Egito, e essa pequena quantidade de pessoas eram egípcios, né, que ali, levados pelo sentimento, daquela euforia, pelo aquele sentimentalismo, né, daquele êxodo, daqueles milagres que o Senhor operou ali através de Moisés, foram com o povo de Israel. Mas onde é que estava o coração? Eles eram convertidos? Não. E eles lembraram então das comidas que tinham lá, né? As comidas fortes e tudo mais. A Bíblia depois revela isso aqui, você já deve ter lido, né? Mas depois quero incentivá-los a estudar mais. Então, essas pessoas começaram a falar para os outros: essa comida aqui está muito ruim, né? Essa comida aqui é uma comida muito simples. Lá no Egito a gente tinha isso, tinha aquilo outro e tudo mais. E aí foi influenciando, disseminando essas ideias. E outras pessoas, outros israelitas que, infelizmente, né, fraquejaram, foram ouvindo essas ideias e seguindo mesmo a multidão, seguindo a multidão, esse pessoal lá que se levantou. E então a queixa foi essa, né? Sobre o pão e etc, etc. Ora, mas Deus havia dado pão para eles. Deus havia dado a água para eles. Diz que não faltou nada. Mas estavam insatisfeitos. Queridos irmãos, muitas vezes nós estamos insatisfeitos com aquilo que Deus nos deu, né? Muitas vezes nós ficamos insatisfeitos, queremos outras coisas. Nós precisamos ficar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Ora, se Deus nos deu arroz, feijão e ovo, amém, né? Quantas pessoas não têm nem isso, né? Então precisamos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Bom, mas continuando a história, diz assim: porque tivessem sido protegidos pelo poder divino, não se compenetraram dos incontáveis perigos de que se achavam continuamente rodeados. Em sua ingratidão e incredulidade, haviam desejado a morte, e agora o Senhor permitiu que esta viesse para eles. Então, irmãos, imbuídos daquele sentimento de ingratidão para com Deus, eles então agora começaram a reclamar e a murmurar. Diz aqui que desejaram até a morte, né? E aí o Senhor permitiu que viesse sobre eles. As serpentes venenosas que infestavam o deserto foram chamadas serpentes ardentes por causa dos terríveis efeitos produzidos por sua mordedura, que causava inflamação violenta e morte rápida. Removendo-se de Israel a mão protetora de Deus, grande número de pessoas foram atacadas por esses animais venenosos. Então, lembra-se que eu falei que no deserto está cheio de animal venenoso, né? E Deus é que estava protegendo o povo. Agora o povo reclamando, murmurando, pedindo até a morte. Deus disse: então é isso que vocês querem, eu vou permitir. E agora Deus tirou a mão e o povo começou a ser picado por serpentes venenosas. Isso aqui, que quando elas picavam, a pessoa morria. Agora a pessoa morria porque a picada da serpente era venenosa. E ela diz aqui que ardia no local da picada.
ardia de uma forma insuportável. E a pessoa então pegava uma hemorragia, uma inflamação ali e morria. Agora imagine como a cena, o terror e a confusão. Olha o que diz o patriarca e profeta. Houve então terror e confusão por todo o acampamento. Em quase cada tenda havia moribundos ou mortos. Ninguém estava livre. Muitas vezes o silêncio da noite era interrompido por gritos penetrantes que significavam novas vítimas. Todos estavam ocupados em tratar os sofredores, ou esforçando-se com um cuidado torturante por proteger os que ainda não tinham sido picados. Agora, diante dessa situação, vocês acham que alguém murmurava, reclamava e se queixava? Não. Dizer que nenhuma murmuração escapava agora de seus lábios. Comparados com o seu sofrimento presente, as dificuldades e provações anteriores pareciam indignas de qualquer consideração. Peraí? Então lembre-se, irmãos. Tem até um tiririca, né? A frase do tiririca. Pior que tá, não fica, né? O povo fala que diz que fica assim, né? Pode ficar pior. Então lembre-se, irmãos. Se a gente ficar reclamando, se queixando, murmurando, pode ser que venha coisa pior, né? Então, diz aqui, irmãos, que havia um terror. O terror tomou conta do acampamento. Imagine a cena, né? Pessoas correndo e gritando, procurando ajuda, né? Ajudem, porque meu filho foi picado. As mães, né? Os pais, ajudem, porque meus filhos. Né? Daí a pouco a pessoa morria, a pessoa começava a chorar e murmurar, não chorar e se lamentaram ali. Né? Então, irmãos, o terror tomou conta do acampamento, a gritaria, né? A confusão. E o povo agora não tinha tempo de ficar reclamando. As serpentes foram então chamadas ardentes devido à inflamação violenta causada por sua mordida. O povo humilhou-se agora perante Deus. Aí sabe o que eles fizeram? Então eles foram até Moisés, né? Diz aqui agora. Antes eles tinham até reclamado de Moisés, né? Falaram contra Moisés. Agora, diante dessa situação, aí eles foram até Moisés. Diz, olha, pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então agora eles foram até Moisés e humilhados, pediram: Moisés, pede ao Senhor, intercede por nós, né? Para que o Senhor tire essas serpentes e a gente possa sobreviver. Então Moisés, que era um homem tão, né, havia sido transformado. A gente percebe que todos foram transformados. Moisés foi profundamente transformado. Moisés, diante daquela situação, então ele ora ao Senhor, né? Ele tem compaixão do povo, e ora ao Senhor. E diz: Senhor, o povo pede um livramento. Dá um livramento. E o Senhor amava tanto Moisés, né? Amava o povo também, mas ele amava tanto Moisés, que ele dá, então, o livramento. A providência divina. Qual foi a providência divina? Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente e põe-na numa haste, sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Então essa foi a providência de Deus. O Senhor ordenou a Moisés: faz uma haste, um pedaço de madeira, e coloque ali uma imagem de uma serpente de bronze. E todo aquele que olhar, e coloque ela num local mais alto, para que todos possam ver, né? Qualquer lugar do arraial que a pessoa tivesse, a pessoa podia olhar e ver aquela serpente elevada numa haste. Então, todo aquele que olhar para ela será curado, será salvo. Então, essa foi a providência divina. E olha o que diz aqui: foi divinamente ordenado a Moisés fazer uma serpente de metal. Metal e bronze é a mesma coisa. Assemelhando-se a serpentes vivas, e erguê-la entre o povo. Para esta, todos os que haviam sido feridos deveriam olhar e encontrariam alívio. Ele assim fez e repercutiu por todo o acampamento a alegre notícia de que todos os que tivessem sido mordidos poderiam olhar para a serpente de metal e viver. Olha, imaginem, agora ele ordenou aos servos, né, para que passem pelo arraial e digam para o povo que agora chegou o livramento.
Basta vocês olharem para aquela serpente ali em pé numa haste. E vocês então poderão ser curados, ser salvos. Naturalmente, muitas daquelas pessoas ficaram alegres e felizes. Né? Poxa, agora tenho uma opção de salvação, de libertação, de cura. Mas vocês acreditam que houve uma parte daquelas pessoas que não acreditaram e não olharam? Pois é, teve. Olha o que diz aqui. Muitos já haviam morrido, e quando Moisés ergueu a serpente sobre a haste, alguns não queriam crer que meramente um olhar para a figura de metal os curaria. Estes pereceram em sua incredulidade. Então, havia uma classe de pessoas que realmente eram incrédulas. E que mesmo Deus providenciando, né, esse livramento, não acreditaram. E por não acreditarem, não olharem, né, pereceram, morreram. Portanto, irmãos, a gente percebe aqui que Deus, Ele dá o livramento, Ele dá a salvação. A salvação não é de graça? Não está disponível a todos? Tá, não tá? Mas a gente percebe que nem todos querem se salvar, né? Nem todos creem em Jesus. Nem todos querem entregar a sua vida completamente a Ele. E esses que não querem, o Senhor respeita, né? E esses vão perecer. Infelizmente, é a triste realidade. Quem não quer aceitar a providência divina, a graça de Cristo, esse vai perecer. Queridos irmãos, outros, contudo, muitos, né, contudo, tinham fé no meio que Deus provera. E esses que tinham fé, ao olharem para aquela serpente elevada, esses eram curados. Então, diz aqui que famílias, né, pais e mães, irmãos e irmãs, que acreditaram na providência divina, uns iam falando para o outro: olha só, olha para lá, porque ao você olhar e crer em Jesus, você vai ser curado. E as pessoas começaram a olhar e as pessoas iam ser curadas. Imagina que alegria, né, para aquelas pessoas ao olhar e ao ser a sua saúde ser restabelecida. Então, irmãos, diz aqui o livro Patriarcas e Profetas que o povo bem sabia que na serpente de metal não havia poder para causar tal mudança nos que a contemplavam. Então, aquela serpente na haste, ela não tinha poder nenhuma, né? Nenhum. Quem tinha o poder para curar aquelas pessoas era Deus, era Jesus. A virtude curadora provinha de Deus tão somente. Em sua sabedoria, Ele escolheu este meio para demonstrar o seu poder. Por essa maneira simples, o povo foi levado a reconhecer que aquele mal lhes fora acarretado por seus pecados. Então, foi-lhes também afirmado que enquanto obedecesse a Deus, não tinha motivo para temer, pois Ele os preservaria. Então, aquela serpente na haste era apenas o meio pelo qual Deus, na sua infinita sabedoria, achou por bem colocar para que o povo pudesse ser curado, ser salvo. Agora, o alvo da fé era Deus, era Jesus, né? Então o povo olhava para aquela serpente na haste e pela fé eles viam quem? Eles viam a Jesus, eles viam Deus. E Deus os curava. O poder vinha dele. Queridos irmãos, Deus queria ensinar uma lição para aquele povo, né? Deus quer também ensinar uma lição para nós hoje. Deus queria ensinar para aquele povo que enquanto eles fossem obedientes e fiéis a Deus, Deus os protegeria, os livraria. E hoje serve para nós também essa lição. Enquanto nós somos fiéis aos caminhos do Senhor, enquanto nós somos fiéis à sua palavra, né, obedientes, nós também seremos livres de tantos males que existem nesse mundo, né? Olha só, um jovem aqui, às vezes ele pensa assim, a igreja só fala não dá liberdade para nada, né?
Mas você já parou para pensar quantas coisas você é livre, né? Quantos problemas que os outros têm, você não tem, porque você segue a Jesus, porque você obedece a Jesus. Então você não tem problema de depois que você bebe muito, no outro dia tem a ressaca, né? Aí ninguém te conta da ressaca, ou só chama para beber, né? Então você não tem problema de ressaca, porque você não bebe, né? E assim são tantos outros problemas que o jovem cristão, ele é livre. Ele é livre. Ele não passa por esse tipo de problema, porque ele é fiel e ele obedece ao Senhor, né? Então, queridos irmãos, nós somos livres de tantas consequências, de tantos males, porque nós seguimos a Jesus, porque nós obedecemos os seus mandamentos. Então, aquela serpente na haste era um símbolo de Cristo. E quando eu estava preparando essa mensagem, tempo atrás, eu fiquei pensando, né? Poxa vida, mas a serpente, ela foi usada por Satanás lá no Éden, para tentar Adão, a tentar Eva, né? E Eva levou para Adão. Puxa vida, aí agora ela é símbolo de Cristo, né? E ver isso na mente, né? Mas estudando a Bíblia, eu entendi e percebi que na Bíblia a serpente é usada tanto como símbolo de Satanás, como também símbolo de Cristo, né? Os profetas inspirados por Deus, eles usaram tanto também aplicando a Cristo. Então, ambos simbolizam maldição e cura. Maldição lá no Éden, cura aqui, nessa ocasião, para os israelitas. Portanto, queridos irmãos, Jesus é aquele que seria levantado, aquele que seria morto na cruz para nos salvar. O levantamento da serpente de bronze deveria ensinar uma lição a Israel, né? Mais uma, vou citar aqui, que já falamos aquela que, enquanto eles eram obedientes, eles estavam livres das consequências. Outra lição: não poderiam salvar-se por si mesmos dos efeitos fatais do veneno em seus ferimentos. Então, irmãos, o veneno, né? Fruto da picada mortal que recebemos e todos nós carregamos, é o pecado, né? Então, esse veneno, irmãos, é o veneno mais terrível que existe. Veneno do pecado. Com ele veio a morte, né? E nós agora morremos, sofremos. Jesus queria mostrar para aquelas pessoas, né, que só ele é que poderia curar, salvar desse veneno. E hoje também, irmãos, só Deus pode nos salvar das consequências do pecado, né? Só Deus pode nos curar do pecado. Só Deus pode nos libertar da prisão do inimigo. Só Deus pode nos libertar daquele desejo de fazer o mal, de pecar, né? Só Deus pode mudar os sentimentos, mudar a vontade do coração. Só Deus pode tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Portanto, queridos irmãos, a única coisa que o Senhor pediu para o povo foi que eles olhassem com fé. Eles precisavam focar, olhar para Jesus e olhassem com fé. E ao acreditar, entregar-se a sua vida a Ele, né? Dizer: Senhor, eu acredito. Se sujeitar, se humilhar, o povo era curado. O Senhor pede isso de nós hoje também, né? Ele só fala assim: olha, vocês devem olhar para mim. Vocês devem acreditar em mim. Vocês devem se entregar, deixar que a obra seja feita. Portanto, queridos irmãos, é isso que nós devemos fazer hoje. Aquela serpente na haste era também uma profecia. E Jesus aplica essa profecia a si mesmo, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. E pouco tempo depois, realmente, o Filho do Homem, né, Jesus,
foi crucificado. Queridos irmãos, crer em Jesus, fé em Jesus, esse é a exigência, esse é o que nós precisamos fazer. E isso é tão verdade, tão importante, que Jesus repete isso 2 vezes. João capítulo 3, versículo 15, ele fala assim, ó. João capítulo 3, versículo 15. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe aí. Para que todo aquele que crê tenha o quê? A vida eterna. Essa foi a primeira vez que Jesus disse. Agora o versículo 16, o versículo mais conhecido de todos, de todo o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida. Então, essa frase aqui, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, ele fala 2 vezes. Por que Jesus faz isso? Porque ele queria reforçar, confirmar que crer em Jesus é o meio, é a exigência, é a única forma, irmãos, de nós alcançarmos a cura, a libertação, a salvação. Queridos irmãos, eu fico imaginando, né? Quando estamos tristes, desanimados, muitas vezes a gente passa por dificuldade, né? Eu acredito que isso é natural na vida de todo mundo. E eu fico imaginando Jesus lá no céu, olhando para nós, né? Com certeza o olhar de Jesus para nós é um olhar misericordioso, um olhar bondoso, né? Um olhar de compaixão. Com certeza ele olha para nós e pensa assim, esse é um filho que precisa de mim, né? Eu tenho certeza que Jesus olha assim. É um olhar manso, um olhar piedoso. E quando você estiver passando por dificuldade, você pode ter certeza, Jesus está olhando para você. Jesus está vendo a tua dificuldade, né? Jesus está vendo o que você está passando. E Ele não está indiferente a isso, não. Ele está se importando com você. E Ele está providenciando um meio para te salvar, para te libertar e para te ajudar. É claro que com isso Ele quer te ensinar lições, né? Ele quer me ensinar lições. Mas Ele está providenciando uma forma para te salvar. Creia nisso, né? Acredite nisso. Queridos irmãos, Isaías 45, 22, texto lido para baixo dessa oração. Em qualquer lugar da terra, quem quiser ser salvo, tem que olhar para mim, porque eu sou Deus e não há outro. Olhar, irmão, significa focar, significa visualizar. E a Bíblia, quando fala assim, que você deve olhar para Jesus, a Bíblia está dizendo que você deve focar e olhar nele, que é o caminho. Qual é o caminho que a Bíblia diz? O próprio Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando a Bíblia diz assim, olhai para mim, a Bíblia está dizendo assim, você só tem um objetivo, você só tem uma missão. O seu objetivo é seguir o caminho, e o caminho é Jesus. Então, foque, olhe para Jesus. Não fica olhando para os irmãos, não. Olhe para Jesus. E quando a Bíblia diz assim, que você desviou o olhar, a Bíblia está dizendo que você deixou de focar, né, em Jesus. Você deixou de seguir o caminho. Você deixou de olhar para Jesus. Então, olhar para Jesus significa isso, focar, mirar no nosso objetivo. Nosso objetivo é um só, né? É seguir o caminho, é seguir a Jesus, é ser salvo por Ele. O Senhor nos ajude para que todos que estamos aqui possamos, a cada dia, continuamente, olhar para Jesus, que é o único Salvador, e que todos nós alcançaremos a libertação e a salvação, né? Amém. Amém.